Olá, o objetivo desse vídeo é a gente relembrar alguns comandos para que possamos fazer a folha de resposta das atividades práticas da disciplina de práticas de física utilizando a linguagem LaTeX através da plataforma Overleaf. Então vamos relembrar alguma coisa que a gente já viu na aula passada, né? Aqui nós temos esse lado esquerdo, né? Que é a parte do editor, onde de fato a gente vai digitar as informações. E do lado direito nós temos, né, o PDF, né, a tela onde mostra o PDF gerado a partir do editor. Existem outras opções de mostrar. Essa opção Layout aqui. Eu tenho opções, como está marcado aqui do editor do PDF, apenas o editor, né, apenas o PDF, ou o PDF e uma aba separada, caso você trabalhe com dois monitores. Então, vamos deixar desse modo aqui. Nós conseguimos ver aqui o editor e também o PDF. Bom, esses comandos, né, e esses pacotes aqui eu já expliquei na primeira aula. Não vou entrar em detalhes novamente aqui. E nós vamos começar exatamente aqui, né, onde tem aqui Begin Document e End Document. É nesse intervalo aqui, né, entre esses dois comandos, que a gente vai digitar o nosso texto. Então já tem, por definição aqui, né, o nome da disciplina, né, o título. Esse título é o título da atividade que você vai fazer. Por exemplo, a primeira atividade que a gente vai fazer é atividade sobre medidas e erros. Então você vai trocar aqui medidas e erros. O nome, né? Você vai colocar o nome, né, dos membros da equipe, o seu nome dos outros membros. Né? No meu caso aqui, Leandro Herculano. E nós aqui vamos colocar, né, a resposta das questões. Então aqui a gente já tem, né, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Se você tiver mais questões, basta você copiar e colar e aqui digitar o número da questão. E assim por diante. Se você tiver menos, é somente apagar isso. Não é necessário você colocar o enunciado da questão, tá? Você vai colocar somente a resposta. Então vamos ver algumas ferramentas que você vai utilizar para dar essa resposta, né? A primeira delas, obviamente, é a ferramenta de texto, né? Você digitar um texto. Então, por exemplo, você quer digitar aqui, essa é a resposta da questão. Bem? Se você quiser ir para uma próxima linha, né, um próximo parágrafo, você tem que dar um espaço vertical e digitar o seu texto. Essa é outra resposta. Assim que você digitou, você vem aqui, ó, no botão recompilar na página do PDF, clica e ele já vai gerar para você ali, né, os textos. Outra coisa que você pode usar também é a inserção de uma equação. Tem dois modos. Tem a equação em linha. Como que você faz isso? Você vai digitar o texto que você está digitando, né? Esse é um exemplo de equação em linha. Como que você faz a equação em linha? Basta você colocar a equação entre o cifrão. Nota que quando eu coloco o primeiro cifrão no Overleaf, ele já me coloca o segundo, né, dando uma sugestão. Então basta eu digitar a equação que eu quero entre o cifrão. Por exemplo, a equação da reta. Y igual a x mais b. Se eu vim aqui novamente em recompilar, ele mostra a equação em linha. Tá? Então esse é um tipo de equação, equação em linha. Mas eu posso querer também, né, e vocês vão precisar disso, equação centralizada na página com a numeração da equação à direita. Como que você faz isso? Existem diversos modos de fazer isso, tá? O que eu vou ensinar para vocês aqui é utilizando o ambiente Align. Como que você faz isso? Você digita aqui /begin, abre colchetes e digita Align. Olha, à medida que você vai digitando, o Overleaf ele já te dá uma sugestão. Então ele me deu já a sugestão ali, ó, Begin Align. Tem o Align sem e com asterisco. Eu vou usar sem asterisco, tá? Então eu só dou um tab aqui, ele já me abre essa opção. Tem o Begin Align e o End Align. Eu tenho que digitar a equação ali no meio. Então, por exemplo, vou digitar novamente a equação da reta ax mais b. Quando eu mandar recompilar, clicando aqui do lado, ele vai mostrar para mim a equação centralizada e com a numeração à direita, como a gente queria. Tá? Existem outros ambientes, tá? Não é o caso aqui de a gente utilizar. O ambiente Align vai ser suficiente para o que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina. Suponha que você queira fazer uma equação
numerada e que você queira chamar essa equação no texto, ou seja, você queira referenciá-la no texto. Por exemplo, você está dizendo, conforme a equação número tal, né, usando a equação número tal, e assim por diante. A primeira coisa que você precisa fazer é dar um nome, dar um rótulo para essa equação. E no LaTeX, ou seja, no Overleaf, você usa o comando /label. Então aqui, ó, depois da equação, você vai colocar um /label. E aí você vai digitar um nome para essa equação, tá? Eu sugiro nomes bem curtos, sem acento, sem espaço, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, equação 1, EQ1. E esse vai ser o meu nome. Agora eu quero usar essa equação, né? Eu quero chamar ela. Note que se eu compilar, não vai acontecer nada, porque eu só dei um rótulo para ela, mas não chamei essa equação. Então eu vou escrever um texto aqui embaixo, da seguinte maneira, né? Conforme descrito pela equação. Aí eu quero chamar equação 1. Posso colocar entre parênteses ou não, tá? Tanto faz. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Só que para você chamar, você não usa o comando label. O comando label você usa para dar um nome para ela. Você vai usar o comando ref, /ref de reference. Quando você digitar aqui as chaves, o LaTeX, né, o Overleaf, ele já dá uma sugestão para você. Olha lá, o EQ1. Então, se eu der um tab, já vai aceitar. Agora, nota o que acontece quando eu clicar aqui em recompilar. Olha, o que aconteceu? Ele já pegou aqui a numeração da equação. Ó. Equação 1. E está aqui a equação. Não importa quantas equações você colocar antes dessa frase. Ele vai trocar o número da equação para deixar as equações numeradas, ordenadas, né? Mas ele vai sempre recuperar aquela equação que você chamou. Okay? Então, esses dois modos de você colocar a equação. O que mais que a gente pode fazer? O que vocês vão fazer muito, né? Por exemplo, inserir uma figura, né? A gente viu na aula passada, né? Como inserir uma figura. Então, para inserir uma figura, você tem que criar um ambiente de figura. O primeiro passo é você trazer a sua figura para dentro do LaTeX, tá? Em outros vídeos eu vou explicar, né, como que a partir de um gráfico você gera uma figura para colocar aqui dentro. Mas você pega uma figura qualquer, né? Você quer colocar ela dentro do LaTeX, dentro do Overleaf. Você tem essa opção aqui, ó, bem aqui em cima, do lado esquerdo aqui superior, você tem o botão carregar. Então você clica nesse botão, abre essa opção aqui, ó. Você pode arrastar a figura, né, ou procurar no seu computador a figura, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho uma figura aqui, tá? Então você faria a figura aparecer aqui, ó. No caso eu estou usando uma imagem, uma foto minha aqui que eu peguei da internet, tá? Eu recomendo que você utilize, né, imagens de resolução de pelo menos 300 dpi, tá? Porque senão fica muito pequenininho para ver. E o formato de arquivo, né? Você pode usar JPG, você pode usar PNG, você pode usar APS, né? Qualquer um desses formatos e outros formatos também aceitam pelo LaTeX. Bom, vamos voltar aqui, né, para o nosso questionário aqui e verificar como colocar essa equação. Tá? Para isso a gente usa um comando, que é o /begin. Aí eu vou colocar figure. Ó, ele já me deu a sugestão. Quando ele me dá a sugestão, eu dou só um tab, pessoal. E ele coloca esse ambiente e já coloca todas as opções que eu posso querer. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele colocou um ambiente figure, né? Begin figure, end figure. A opção centering, que é para centralizar a figura no centro da página. A opção include graphics, que é para pegar aquela figura e colocar aqui dentro. E aqui ele colocou duas opções, caption e label. O label a gente já viu, né? O label é aquele nome, né? É aquele rótulo que a gente dá para uma equação. A gente pode dar para uma figura, a gente pode dar para uma tabela, para um quadro e assim por diante. Tá? O label também, pessoal, nomes curtos, tá? Vou colocar aqui figura 1, fig 1. O caption nada mais é do que a legenda. Né? Então, se você está colocando um gráfico lá sobre, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme, né? Posição em função do tempo, você coloca a legenda, né? Gráfico do movimento retilíneo uniforme, posição em função do tempo e assim por diante. É uma legenda que você descreva, né, de maneira curta, mas não tão curta, né, o que representa aquela figura que você colocou. Né? Então aqui eu vou colocar, né, essa fotografia
é linda. Por exemplo, coloquei aí uma frase que descreve muito bem a imagem que eu vou colocar aqui. Para você inserir a figura, tá? Você só vai digitar o seguinte, ó. Você vai pegar o nome da imagem que está aqui, ó. No meu caso aqui, ó, images.jpg, e vou digitar aqui, ó, images. Eu comecei a digitar, ele já deu sugestão. Você pode terminar de digitar. Lembre de sempre colocar a extensão, nesse caso .jpg. Eu vou dar só um tab, que é para economizar trabalho. O que mais que eu preciso colocar, pessoal? Embora o LaTeX coloque essas opções para mim, eu tenho que colocar um comando, como a gente viu na aula passada, né? Na primeira aula. Eu vou colocar aqui, ó, depois do figure, colocar entre colchetes a letra H. Isso é um comando do pacote float que vai tentar fixar essa figura na melhor posição possível, próximo da onde eu quero, tá? Às vezes a figura não vai caber. Por exemplo, você está no finalzinho da página e vai colocar uma figura, ele não vai colocar ali, ele vai colocar na página de baixo. Mas se você não colocar esse H, ele vai colocar essa figura em qualquer lugar, e não é o que a gente quer. Outra coisa que a gente pode colocar também, aqui, ó, entre o Include Graphics e as chaves, a gente abre e fecha colchetes e coloca a opção de tamanho de escala, para controlar a escala. Eu posso tanto controlar a escala, como controlar a largura da figura. Eu vou optar pela opção da escala, tá? Então você digita Scale, e essa escala eu vou colocar ela como 0.85. Ou seja, em relação ao tamanho original da minha figura, ela vai ser mostrada aqui com 0.85 ou 85% do tamanho original. Feito isso, nós simplesmente vamos clicar aqui, ó, no PDF em recompilar. Aí, ó, ele já mostrou, né, a opção, né, ele vai colocar ali figura 1, né, o caption, essa figura é linda, e a figura centralizada. Ah, eu também posso chamar a figura, tá? Por exemplo, eu vou colocar um texto aqui, né? A figura, né, a figura 1, então barra ref, aí eu vou colocar aqui, ó, a opção, ó, fig1. A figura 1 mostra a minha fotografia. Se eu clicar em recompilar, ele vai mostrar o texto e já com o número da figura, tá? Eu acho legal sempre colocar entre parênteses, tá? Gosto de colocar assim, ó, entre parênteses, fica mais legal, fica mais bonitinho. A figura 1 mostra a minha fotografia. Então tá aí, isso é um comando que vocês vão usar muito, tá? Inserir figura. Como eu tinha falado anteriormente, você pode controlar a escala, que eu coloquei aqui, ó, Scale, igual a 0.85, né? Vamos trocar aqui, vamos colocar 1.5. Então ele vai mostrar a imagem, né, 50% maior do que ela é no tamanho original. Olha lá, aumentou bastante, certo? A gente não quer isso, vamos voltar aqui, né? Vamos pensar o seguinte, eu quero que essa figura tenha uma largura de 8 centímetros. Como que eu controlo isso? Eu posso, no lugar do Scale, eu posso colocar aqui a largura igual a 8 centímetros. Mandar compilar. Olha, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai colocar a figura com 8 centímetros, mas ele não estica a figura, né? Ele vai manter a proporção da figura, né? Ou seja, ele vai mudar, né, proporcionalmente a largura da figura e a altura da figura, para ela não ficar distorcida. Você pode usar esses dois comandos, tanto faz o que você achar melhor. Lembre-se, como a gente está falando de figuras, tá? A maioria das figuras que vocês vão inserir, acho que quase a totalidade delas, vão ser gráficos. O gráfico tem que ser grande, ele tem que ser visível, tá? Ele tem que ser, não pode ser pequenininho, tá bom? Bom, então a gente viu aí parte de equação, parte de figura e o que a gente vai ver mais agora. Para finalizar, né, dentro do que você vai precisar fazer nas folhas de respostas, vamos ver como é que a gente insere uma tabela, tá? Então, para isso, eu vou pegar e vou criar uma tabelinha no Excel, tá? Pode ser no Excel, pode ser no bloco de notas, no bloco de notas, não, desculpa, no LibreOffice, né? Também faz isso. Eu vou pegar o Excel aqui e vou gerar uma tabelinha com alguns dados. Supondo que, né, vou colocar aqui. Então você está analisando lá, por exemplo, o tempo, né, e posição. A gente está falando de movimento, né? Então tá aqui você
você calculou a posição, você tem o tempo, né? O tempo em segundos, a posição em metros. Vou colocar alguns dados aqui: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. E aqui a posição: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui é a minha tabelinha, tá? Poderia ter mais colunas, né? Mas são isso daqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui só para ficar mais fácil. Eu quero colocar essa tabela lá dentro aqui do LaTeX. Como que eu faço? Eu teria que digitar um código, tá, para fazer isso, né? Um procedimento por código, que é possível fazer também. Mas eu tenho uma solução mais simples que eu mostrei para vocês, né? Que é o site LaTeX Table Generator. Então você vai aqui na barra de pesquisa, né? LaTeX Table Generator. E aí, ó, vai ser esse primeiro site aqui, né? Create LaTeX Tables Online. E aqui ele vai dar a opção para você, né? No meu caso aqui ele já apareceu com alguma coisa, tá? Que eu usei de exemplo. Mas vamos limpar, vamos colocar aqui, ó, New Table, tá? Vou colocar 3x3, qualquer valor aqui, ó. Não tem nada, tá vendo aqui, ó? Tá vazia todas as células. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no Excel, a gente copia a nossa tabela, então Ctrl C, volto nesse site aqui e colo minha tabela. Ó. Professor, sobrou essa coluna aqui, ó. Então a gente clica aqui, vai em coluna, né, e remove a coluna, ó. Coluna A, coluna B e 9 linhas. E agora o que eu faço? Agora eu vou clicar no botão aqui, Generate, para ele gerar o código LaTeX que está relacionado com essa tabela. Eu cliquei em gerar e ele mostrou aqui embaixo. O que eu faço? Eu venho aqui no botão aqui, ó, do lado direito, Copy to Clipboard, copio, volto lá no Overleaf, a posição onde eu quero colocar minha tabela e simplesmente dou um Ctrl V. Aqui, ó. Ele já colocou a tabela para mim. Eu tenho que configurar algumas coisas, né? Primeira coisa aqui, ó, é dentro do colchetes aqui que está vazio, colocar o H maiúsculo, que é para fixar a tabela mais próximo da posição onde eu quero. Ele também vai fazer aquela mesma coisa da figura, né? Se ele não conseguir colocar a tabela inteira numa página, ele vai jogar para baixo. Mas colocando o H, eu consigo colocar numa posição mais próximo possível. Se eu mandar compilar, vamos compilar aqui para ver o que acontece. Ele colocou a tabela, tá? Mas ele não colocou centralizado, ele não colocou borda, não colocou nada disso. Vamos ver como que a gente faz isso, né? Não colocou legenda também, né? Nenhum label. Vamos ver como que a gente muda isso. Então, a primeira coisa, para centralizar a tabela, né? Depois aqui do H eu dou um Enter e vou colocar o comando Centering. Então, o Centering, ele já vai fazer o quê? Ele já vai centralizar a tabela para mim. Vamos lá. Professor, eu quero colocar uma borda, né? Eu quero colocar uma borda em cima, uma borda embaixo, uma borda entre as colunas, né? Quero fazer aquele frame, né? Todas aquelas linhazinhas, igual, por exemplo, tem no Excel. Bom, pessoal, é um pouquinho diferente, né? Para você colocar essa barra vertical, tá vendo que aqui tem um C e tem um Czinho? Esse Czinho tem dois Czinhos. Mostra que você tem duas colunas e que os dados nessas colunas estão centralizados, porque tem um C minúsculo. Para você colocar as barras verticais, na separação vertical, você vai usar a barra reta do teclado. Aquela que está em cima da barra inversa, geralmente nos teclados em língua portuguesa. Então eu vou colocar um aqui antes, um aqui no meio dos dois Cs e um no final. Olha o que aconteceu aqui, ó. Coloquei essas três. Vamos compilar. E aí, ó, já apareceu as barras verticais. E como que eu faço para colocar a horizontal? A horizontal você vai colocar um comando, né? Então aqui, ó, depois do begin tabular, a gente vai colocar o comando barra hline. Esse comando hline é que vai fazer as linhas horizontais. Olha lá, fez a primeira linha horizontal. Agora eu vou colocar ele em todos aqui, ó. Depois das duas barras, vou colocar cada um deles. Copiar, vou copiar. Aqui, pessoal, eu tenho que colocar essas duas barras, né? Como a gente viu na aula passada, essas duas barras ele cria uma linha, tá? Então eu vou criar aqui uma linha, né? Uma separação, desculpa, né? E agora eu vou colocar a barra horizontal através do comando hline. Vamos ver como é que fica agora. Olha, pronto.
Tá feito. Ah, professor, mas eu não gostei porque tá muito estreitinho nas colunas. Eu queria as colunas maiores. Eu queria controlar o tamanho da minha coluna, tá? Eu expliquei na primeira aula que que eu criei um comando, né? A gente pega um comando que a gente altera algumas coisinhas do LaTeX. Então, para você fazer isso, né, você vai fazer o seguinte. Primeiro, qual é a largura do teu texto? Então, se o seu texto tem, por exemplo, 15 centímetros de largura, não tem como você colocar, né, duas colunas de 10 centímetros cada uma, porque vai passar do texto, vai ficar feio. Então, você tem que lembrar o seguinte, que a soma das larguras tem que ser igual à largura do texto. Nesse caso aqui, a gente está tranquilo, né? Porque o texto tem 15 centímetros e só tem duas colunas. Então, suponha que eu quero cada coluna com 5 centímetros. E eu quero que os dados estejam centralizados. Como que eu vou fazer isso? No lugar desse Czinho aqui, ó, eu vou colocar um C maiúsculo, vou abrir e fechar chaves, e vou colocar a largura da coluna em centímetros. Nesse caso, 5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa para outra coluna, né? 5 centímetros. Ah, professor, eu quero uma coluna com 5, a outra com 4. Então, uma com 5, outra com 4. Manda recompilar. Pronto, tá aí, certo? Com isso a gente colocou aí a tabela, né, da largura que a gente quer e com as bordas. Ah, professor, tá faltando ainda a legenda, né, e um label. Vamos lá. Aqui, ó, depois do centering, vamos colocar aqui barra caption, que é a legenda, certo? E aqui dentro do caption, pessoal, eu já posso colocar o label também. Eu vou colocar um barra label e vou chamar de tab 1. E depois do tab 1 aqui, ó, aí eu vou dizer, né? Esse é um exemplo de tabela. Tô dando um exemplo aqui de label, tá? E aí, vou mandar compilar. E ele já coloca ali para mim, ó, tabela 1, esse é um exemplo de tabela. Professor, como que eu chamo essa tabela no texto? Do mesmo modo que a gente chamou a equação e chamou figura, usando o comando ref. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, conforme mostrado na tabela. Aí eu dou o comando ref. Ó, ele já me mostra aqui algumas opções, né? Opa, vou voltar aqui. Barra ref. Olha, ele me deu umas opções, ó. Equação 1, figura 1, tab 1. A tab 1 que eu quero. Vamos compilar. Aí. Aqui embaixo, ó, conforme mostrado na tabela 1. Bom, pessoal, isso é tudo que você vai usar no LaTeX, né? A grande parte do que você vai usar é colocar equações, colocar textos e colocar figuras, o que a gente viu aqui. Então esse vídeo ele é mais para você tirar uma dúvida pontual, né, sobre esse tipo de comando. Caso você tenha outras dúvidas, entre em contato comigo para que eu possa esclarecer e a gente possa tirar essa dúvida, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até nossa próxima aula.